Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de julho de 2017, é uma quinta-feira. O verbete é de número 4.178, ele tem 7 páginas, 52 logias e 14 máximos. O tema, reciclagem do dogmatismo científico, e foi elaborado segundo a especialidade autopesquisologia. Quem redigiu o verbete já é o veteraníssimo, né? Você já tem vários verbetes aí? Dois. Esse é o terceiro, tá ótimo. É o Wagner Straczini. Acertei. O Wagner Straczini, ele é graduado em Arquitetura e Urbanismo e Tecnologia de Construções Civis, especialista em Gestão Empresarial e Projetos. E ele exerce diversos voluntariados aqui na Conscienciologia. Voluntariado desde quando você... Desde 2012. Desde 2012. A reciclagem do dogmatismo científico é o ato e o efeito de a consciência homem ou mulher promover autorrenovações de retroideias científicas, doutrinárias, por meio do abertismo consciencial e utilização do princípio da descrença quanto aos achados auto- e heteropesquisísticos. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal da reciclagem antidogmática, o holopensene quadridimensional saturado da ciência convencional, os reciclopensenes, os volício-pensenes. Na fatologia, a reciclagem do dogmatismo científico, que é o título, o dogma da pesquisa não participativa aplicada na ciência convencional, a superação dos 5 sentidos somáticos da elaboração aristotélica, os sinais de envelhecimento do quadricentenário método científico galileano, as formulações matemáticas newtonianas mecanicistas da ciência, o fato de a imaterialidade da consciência constituir mega problema para explicações científicas. A sacralização dos livros científicos, a gurulatria aos autores renomados da ciência, a saturação de crenças pessoais desencadeando crises de crescimento, a autovivência do paradigma consciencial e do princípio da descrença, sem abdicar do conhecimento científico, a autocrítica na utilização da fartura de informações da era da supercomunicação global. As reciclagens dos dogmatismos fisicalistas proporcionadas pelo trabalho voluntário na escrita de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia e do primeiro livro conscienciológico, o banco de dados dos registros das parapercepções, a inteligência evolutiva. Nós chamamos a atenção que na fatologia tem 24 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. Tá? Então, a gente vai aí contar com debate para a gente explorar toda essa fatologia. Na parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o estado vibracional ignorado pelos cientistas dogmáticos, né, pelo cientista dogmático, os fenômenos parapsíquicos vivenciados na cotidianidade sem a autoconsciência dos parafatos, o autodestravamento consciencial proporcionado pela vivência parafenomenológica nos cursos conscienciológicos de campo, preceptorias e dinâmicas parapsíquicas, a tenepes no contrafluxo dos dogmas religiosos, os insights proporcionados pelos amparadores extrafísicos na escrita conscienciológica. Na argumentologia, a gente destaca aí o parágrafo tabelologia, que, sob a ótica da autopesquisologia, o verbetógrafo faz uma tabela com 15 conceitos, hipóteses e teorias abordadas pela ciência convencional em cotejo com as abordagens reciclogênicas a partir do paradigma consciencial. Na remissologia, nós destacamos a ampliação do mundo pessoal, autogestão antidogmática, cientista reciclante, senso de multidimensionalidade pessoal, subjetividade objetiva parapsíquica e técnica da RESEX.
A reciclagem do dogmatismo científico constitui tarefa prioritária nas pesquisas participativas fundamentadas no paradigma consciencial perante a obsolescência das verdades absolutas. Você considera reciclar dogmas pessoais fundamentados no paradigma científico tradicional? Utiliza a descrenciologia perante as verdades absolutas do paradigma intrafisicalista? Na bibliografia específica, o autor contribui com 22 fontes e na webgrafia com 2 fontes. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Monteiro, Maria Zilá Padilha, Marilene Ragani e Nilzabeth Correia. Cientista, superação, renovação, retroideias, abertismo. Descrença, doutrina, dogmas, ceticismo, serialidade. Universalismo, autoparadigma, parapsiquismo, autopesquisa, autocrítica. Holomemória, autoenganologia, maxidissidência, conscienciologia, autopesquisologia. Então, a gente sempre gosta de chamar a atenção que essa técnica da mega-análise foi uma técnica elaborada pelo professor Valdo e a gente continua aqui pela Enciclosapiens, que é a seleção de 20 textos significativos, 20 palavras significativas do texto, mediante ao qual conjunto, né, de 20 palavras, a gente pode aprender a ideia central do texto. É uma técnica... eu acho que vale a pena ver o verbete elaborado pelo João Paulo, que foi quem fez durante muito tempo também aplicou essa técnica aqui nos verbetes. É uma técnica que pode extrapolar a questão verbetográfica, tá bom? Então, vale a pena chamar atenção para ela. Wagner, a pergunta assim, que a gente sempre faz para estabelecer aí o debate é o que te levou a fazer esse título de verbete, apesar que na sua mini-bio a gente viu lá que você é engenheirão, né? Engenheiro, né? Como eu sou matemática aqui, então a gente está no mesmo barco. Mas mesmo assim, por que você resolveu fazer esse título, né? Desenvolver esse título de verbete? E também eu sempre gosto de perguntar se ocorreram nos bastidores algum parafato, algum fato, alguma sincronicidade que você tenha identificado que você possa nos contar. E também que sirva para a gente melhorar a compreensão desse verbete. E aí você fica à vontade, se quer contar, se não quer, se teve, se não teve. E, enfim, fica aí a palavra para você. Ok. Boa tarde, Rosa. Boa tarde a todos os presentes aqui que nos prestigiam com a presença, que espero seja participativa aqui para me ajudar na defesa, né? E aos que assistem no online aí em todas as partes do mundo, aos que vão assistir posteriormente, né? Que eu creio que seja talvez até a maioria que vai ver depois, pelos afazeres que tem, pelo horário, né? Antes de responder a sua pergunta, comentário, eu queria fazer um agradecimento ao pessoal, aos voluntários da Enciclosapiens, né? Embora seja mais ou menos óbvio, né? Você falou de percepções durante a escrita dos bastidores, né? A escrita de um verbete é um trabalho de grupo, né? É uma proexis grupal. Então, até quando a gente escreve, vai para a revisão, alguns a gente tem contato pessoalmente, outros por e-mail, outros a gente ficam anônimos, né? Então, é uma equipe grande que nos ajuda e eu quero aproveitar para fazer esse agradecimento a todos os que contribuíram aqui. Mas a gente também quer agradecer a você pela participação aqui. É muito importante para nós que vocês se dediquem à verbetografia também, né? A gente tem que botar um verbete ao dia, então o agradecimento é recíproco. A motivação para o verbete, para esse tema, é a questão do dogma, né? O dogma é um assunto que sempre... eu me interessei há muito tempo já, venho estudando a questão do dogma, no sentido da verdade absoluta.
porque essas verdades absolutas, elas fizeram parte da minha vivência, nas tomadas de decisões importantes de toda a minha existência, sempre teve alguma coisa de dogmatismo. Primeiramente, a influência do dogmatismo religioso, no período que eu estive vinculado à religião, não preciso ser redundante dizer o quanto de dogma que tem na religião. Depois, quando eu, na fase adulta jovem, que eu fui para a universidade, fui primeiro estudar tecnologia, depois estudei arquitetura e urbanismo, e aí já veio o primeiro conflito dos paradigmas, né, do dogma da ciência com a religião. Então eu, num primeiro momento, até fiquei um pouco encantado com a ciência, né? Nossa, quanta coisa bonita, quanta explicação maravilhosa, matemática, física, né? Cosmologia, uma infinidade de áreas. Mas aos poucos esse encantamento caiu na questão do dogma novamente, porque apesar da ciência ser mais evoluída que a religião, ela também está repleta de dogmatismo. Então, foi o meu interesse em trazer esse tema. Eu já trouxe o tema autogestão antidogmática, que foi o verbete anterior, né? E junto com a escrita desse verbete, eu comecei a escrever o primeiro livro conscienciológico, que é o título Consciência Antidogmática, que é uma reciclagem pessoal dos dogmas da religião, da ciência, sob a ótica do paradigma consciencial. Então, depois que eu fiz a última revisão do livro, veio essa percepção de falar, bom, você já fez autogestão antidogmática, fazer um específico sobre a ciência e um específico sobre a religião. Então, esse aqui está sendo apresentado agora, o outro reciclagem dos dogmas da religião, não sei se vai ser o título definitivo, mas ou do dogmatismo religioso, vai ser apresentado, se tudo der certo, durante o curso Reciclagem da Pensinidade Religiosa, que vai ser em novembro. Você está falando aí, eu fiquei pensando aqui, é interessantíssimo esses dois dogmas, né? Porque eles se contrapõem em questões assim que a gente vê de uma outra maneira. Por exemplo, a religião admite, né, uma vida após a morte, mas não faz, de qualquer modo, a autoexperimentação e não tem experimento, nem heteroexperimento, eles não fazem experimento nenhum. Eles só acreditam e pronto. A ciência convencional, já ao contrário, tem um método científico que procura encontrar uma verdade, não é necessariamente absoluta, porque eles têm a refutabilidade, mas eles não conseguem dar aquele avanço para a consciência e para a vida após a morte, né? Então, eles se restringem só aqui. Então, assim, de qualquer modo, os dois usam dogmatismo, cada um numa vertente, mas são dogmas. E a gente, com a autoexperimentação, né, usa o melhor da ciência, não usa nada da religião, a não ser o sentido, o senso de religar, né, que é a essência da palavra. Enfim, na paraprocedência, né, a gente buscar a paraprocedência, o conhecimento de quem somos nós na paraprocedência, mas longe de dogma. Exato. Tá certo? Eu acho que é interessante você falando assim. A gente conversa muito sobre isso aqui na Conscienciologia, mas assim, ficou claro para mim a contraposição aí do que falha na religião e no que falha na... O outro ponto é o seguinte, eu abandonei a religião, mas eu não abandonei a ciência. Aqui não quer dizer que reciclagem, o que eu quero destacar aqui é a verdade absoluta da ciência, né? E o fato da parte materialista da ciência. Eu acho que é mais a materialista, porque o absolutismo, assim, apesar de ter, a gente é que leva os resultados da ciência como absoluta, mas eles têm os métodos lá de pesquisa que têm a refutabilidade. Certo. Então, a refutabilidade, em princípio, não seriam, né? Não seriam para serem usados
como verdade absoluta. Exato, mas é o fato, Mas é um fato o que fato né? de não abrir a hipótese de... para questões transcendentes da matéria, quer dizer, tudo é matéria, né? Então esse acho que é o... a questão mais séria é a o mais séria, né, da ciência é o materialismo. Né? Eles não avançam. É. Bom, você já tem o microfone? Vai lá. Wagner, parabéns aí pelo verbete. Obrigado. E eu gostaria que você aprofundasse aqui no coloquialismo, na segunda linha, a autocriticidade cosmoética vivenciando as forças forçações de Barra nas interpretações das percepções extrasensoriais, PES. Certo. Quando eu pensei em colocar essa acepção aqui da forçação de barra, né, na coloquiologia, é que às vezes eu vejo assim a questão, a pessoa deixa o lado da religião e deixa o lado do materialismo científico e passa a ver tudo como se fosse uma percepção extrasensorial, né? Então, e a minha intenção de colocar isso aqui é que primeiro nós temos que eliminar a questão física. Por exemplo, algum comportamento que a pessoa tem, alguma patologia, já quer logo levar para o extrafísico, é psicológico, é espiritual, não sei o quê. Não, tem que ver a parte física. Vamos primeiro eliminar o físico. Essa questão que eu coloquei, não forçar a barra. Vamos primeiro limpa a parte física. Né? Senão fica um religioso, de qualquer modo, né? Agora acho interessante. A pessoa está com dor de cabeça, não, é alguma coisa. Não. Pode ser dela mesmo, pode ter comido alguma coisa ruim. É uma coisa biológica, essa é a intenção que eu coloquei. Sim, mas é interessante que quando você faz isso, você evocou a parapsicologia, porque o PES é justamente um dos elementos estudados na parapsicologia, ali as percepções extrasensoriais. E o que a gente observa dentro do teu tema é que o professor Valdo ele comentava que o fenômeno da proxologia, ele foi assim a proxologia quanto ciência seria uma subdivisão da própria parapsicologia. Certo. E que a parapsicologia quanto ciência, ela já teve uma cadeira, já teve assim um ambiente de pesquisa, né, no meio científico, e segundo ele foi feito ali devido a charlatanismo e diversas situações que colaboraram para tirar o crédito, né, da pesquisa da parapsicologia, foi feita uma votação no meio acadêmico e achou-se que a parapsicologia não era ciência. E foi banido essa pesquisa, né, do ponto de vista da comunidade científica, que é um dogma científico. Né? Então, o que é interessante é que quando você traz isso, você traz essa história, e eu queria justamente trazer aqui, né, a importância de você ter citado isso, e aí mostrar que tem, né, quem quiser estudar, pode estudar a SPR, né, que é a Society for Psycho Research. Vocês vão perceber que desde o século XVIII já tem muitas unidades espalhadas na Europa, e também hoje, inclusive, tem a ASPR, que é a American Society for Psycho Research, coisa que até o professor Valdo ele procurava comprar os anais e fazer intercâmbio, né, de pesquisa com eles. Então, o ciclo tem toda a coleção. Ou Exatamente. se não tem toda, tem quase toda. E que isso daí já mostra, né, bem interessante esse ponto. Outro ponto que eu gostaria que você trabalhasse, na página 2, na fatologia, linha 12ª linha, você fala sobre a anticientificidade do pesquisador, descartando vivências subjetivas não explicadas pelo paradigma em vigor. É 12ª linha na fatologia. Baixo, né? Isso. Ele está abaixo da linha da ciência meteorológica. O que eu quero dizer, o que eu coloquei essa intenção é o seguinte: o pesquisador, a questão das dimensões, as dimensões conscienciais, a ciência trabalha basicamente com 4 dimensões, né? 3 dimensões que são a largura, altura e profundidade, ou espessura, e a dimensão espaço-tempo, né? Só que o próprio cientista, ele vivencia outros estados de consciência. Por exemplo, a própria vigília física é um estado consciencial.
o sono, o sonho, o pesadelo, alguma intuição que ele tenha que não seja intrafísica, que não seja material, ele descarta. Não, isso aqui não vale a pena porque não é científico. Então, esse aqui é a intenção que eu coloquei aqui, que ao fazer isso, é uma atitude anticientífica, né? Total. Ele não deveria descartar, mas ele descarta porque ele fala, não, isso não pode ser explicado pela ciência, pelo padrão científico, né? Então não existe. Sim. Isso não existe. Agora, Wagner, eu acho interessante de trazer 2 pontos aqui, que isso que você trouxe é bem sério. Um primeiro ponto que a gente vê é a história lá do Carl Sagan, justamente que fez a série Cosmos, e que o professor Walder até comentou aqui que teve uma situação que ele publicamente era totalmente contra esse processo do extrafísico, do ponto de vista do espiritismo, qualquer efeito, né, dessa vivência, acreditava, sim, do ponto de vista, admitia a multidimensionalidade física apenas. Então ele era totalmente, rechaçava qualquer ideia totalmente que você está falando, né? Ou seja, o processo da consciência sobrevivendo uma outra dimensão, né? Então, e o Carl Sagan, ele era um cientista, assim, brilhante, né? Se a gente for avaliar o que ele produziu em termos de ciência física, ele é adorado até hoje, né, por muitos, né? Mas a gente vê que ele tinha essa lacuna, esse trafal, né, de não conseguir ter essa barreira, superar essa barreira dogmática. E uma outra curiosidade que eu queria trazer para vocês também, é que eu vivenciei isso. Em São Paulo, o IPC fez, acho que em 96, o Fórum Internacional de EQM, que foi em São Paulo, e lá teve o pesquisador inglês, o Peter Frenick. E o que acontece? Peter Frenick, se vocês entrarem lá e forem estudar a EQM, é um grande pesquisador inglês, muito sério, até a gente chamou, convidou, foi lá a São Paulo. Eu lembro que estava envolvido nesse evento, nesse fórum, a própria Mabel, né, a professora Mabel, o professor Amaury Pontieri. E o que aconteceu? Foi que ele falou todas as pesquisas mostrando a veracidade da experiência quase-morte, do ponto de vista bem científico, tanto que ele ganhou uma bolsa milionária para fazer pesquisa sobre EQM. E isso daí, eu lembro que até na altura a IAC concorreu a essa bolsa, e ele, Peter Frenick, e a equipe dele ganhou justamente pela cientificidade que ele demonstrava, o rigor da ciência convencional. E o que acontece? Eles tentam mostrar da experiência da quase-morte como fato, né? Ou um parafato. Só que o que acontece? No final do debate, no final da apresentação, o Amaury ele fez aquela fatídica pergunta para ele, né? O Amaury, tipo, da comunicologia, ele é um excelente, além de pesquisador, um excelente repórter. E aí ele fez aquela pergunta: mas, Peter, como você admite, então, que a consciência ela tem uma sobrevida além desse corpo físico, né? Aí o que ele responde? Não, olha, as evidências apontam que sim, mas eu ainda continuo naquela minha busca, aquela minha pesquisa de tentar achar respostas. Então, quer dizer, ele foi liso, total, percebe? Eu acho que a grande dificuldade não é de pensar em múltiplas dimensões, que se você for ler, por exemplo, hiperespaço, essas coisas assim, matematicamente você fala em 10 dimensões, 11, tranquilo. Falam em 11 dimensões. O problema, então, não é saber se é concreto, se é concreto, porque tem o concreto abstrato. Então, cada um vai ser o concreto no nível da abstração que convier lá para cada uma dimensão. Acho que o grande nó górdio é você admitir a consciência fora disso tudo. Exatamente. Fora do corpo, fora das dimensões. Entendeu? É separar a consciência da energia mesmo, do universo. Esse que é o grande travão, assim, de todo mundo. Porque se você não fizer isso, você não resolve. Sobre esse aspecto, vale, eu coloquei aqui a ortopensata, né, na página 1, né, na penúltima logia, essa ideia do professor Waldo, né? O cientista que não investiga a imortalidade da própria consciência é uma personalidade alienada, sem autopriorização quanto à evolução. Eu tinha lido, claro, mas eu não tinha... Quando eu falei isso, eu não tinha remetido a essa ortopensada, mas é isso. É essa ortopensada. Eu acho que... Só para completar o que você falou do Sagan, né? Só 2 coisas sobre ele. Primeiro que ele
ele admitiu no final, já porque ele estava doente e tal, ele era agnóstico, ele se declarou agnóstico. Né? Então isso já melhorou um pouquinho. Torna menos pior. Menos pior. E o outro é o seguinte, ele liderou o projeto da Voyager, né? Sim, que é a busca de Sim. vida no universo. Os extraterrestres. Só essas duas coisas. Já ajuda, né? Que já ajudou bastante. Bom, Obrigado. Posso passar para frente? Olha, eu acho que ela estava na tua frente. Tá? Parabéns aí pelo verbete. Obrigado. Isso aí ajuda muitas consciências e consciex que está pesquisando esse tema, né? Uhum. Então a gente agradece. A minha pergunta é na fatologia, na 9ª linha. Aliás, na 8ª, que eu não enxergo, eu enxergo pouco aqui. 8ª. O aprimorismo dos céticos, tentando negar a multidimensionalidade da consciência por meio de métodos e equipamentos convencionais. Você pode comentar aí para a gente? Sim. A ciência, a tecnologia ajudou muito a ciência, as habilidades, o conhecimento da ciência através da tecnologia. Então, hoje nós temos aí muito equipamentos, né, várias de últimas gerações, tomografias computadorizadas, né, ressonância magnética, e tem muito cientista. Eu vou dar um exemplo, vou citar aqui o exemplo de um cientista estadunidense, que ele procura, ele é o diretor de uma revista chamada Skeptics Magazine, ceticismo, né, a respeito do ceticismo. E ele é um ceticismo extremo, que ele pega uma parte do princípio da descrença, não acredita em nada, é isso que ele faz, ele não acredita em nada. Então o que ele faz? Ele tenta provar, por exemplo, que a técnica da acupuntura, que é uma técnica chinesa milenar eficiente, né, ele deita lá numa maca, as pessoas colocam as agulhas nele, e ele diz que não sentiu nada. Que para ele aquilo não... Se ele for casca grossa, ele não sente nada. Exato, mesmo, não. mas ele já é o apriorismo, ele já vai com a ideia de que aquilo não funciona, isso não existe. Então é essa a intenção que eu coloquei. Você pode ver na internet, tem muitos cientistas dessa parte cética buscando descaracterizar o parapsiquismo, a experiência extrafísica através do equipamento convencional. Então, o equipamento convencional, ele foi direcionado para a matéria, principalmente para a matéria. E quando nós estamos falando em paradigma consciencial, nós estamos falando de um novo paradigma, não do paradigma materialista. Agora, só um instantinho, você conhece, continuando esse assunto, você conhece as pesquisas que são elaboradas ali na Ectolab? Tem umas pesquisas muito interessantes. Utiliza o equipamento da ciência convencional. Eu até participei como cobaia de umas, assim, que você tinha que fazer o estado vibracional, e era aleatório, você não sabia o que ia valer no teu caso ali. Então, algumas pessoas faziam o estado vibracional primeiro e depois faziam uma medição lá, eu não vou saber te dizer direito, mas os tecidos intermoleculares. E outros faziam a medição antes de fazer o EV, ia fazendo alternado assim. Eu sei que deu uma representatividade bem grande na diferença entre esses espaços, os espaços que existem entre as moléculas, entre os tecidos, não sei te falar bem não. E quando você fazia o estado vibracional, aquilo melhorava. E as pessoas e quando você fez o teste, né, o exame antes do estado vibracional, você via direitinho, à medida que você ia fazendo o estado vibracional, que aquilo ia melhorando. E o que indicava, né, que o estado vibracional melhorava até a saúde, porque esse alargamento, esse espaçamento era relativo com a saúde da pessoa, sabe? Então, assim, eu acho bem interessante. Você, se quiser procurar saber, para quem gosta de fazer esse tipo de pesquisa, vale a pena, entendeu? Mas o ponto era esse, a questão do apriorismo. Ele usa os equipamentos, mas já para descaracterizar tudo. Então, a coisa realmente não funciona.
Agora, seria interessante se um deles, né, assistisse essa tertúlia e chegasse aqui no que você falou, o autodestravamento consciencial proporcionado pela vivência parafenomenológica dos cursos conscienciológicos de campo, preceptorias e dinâmica parapsíquica. Aí mudaria toda da água para o vinho, né? Mas aí ele tem que ter o abertismo para isso. E viver o princípio da descrença num sentido nosso aqui, né? Mas a gente sabe que tem muita gente que vem para os cursos também e entra e sai do mesmo jeito, porque ela não abre, né? Ela não está disposta a fazer a reciclagem ou aceitar uma nova realidade. Então não acontece mesmo. Isso aí, esse dogma está ficando por isso que eu coloquei, já passamos por isso, né? Eu coloquei na minha definição que é o abertismo consciencial, por meio do abertismo consciencial e o princípio das crenças. Sem isso não dá, não vai acontecer nada. É verdade. Obrigada. Agora você tem que deixar ligado. É para cima, é para cima. É para cima. Acendeu a lâmpadazinha? Olha lá, tem um ali atrás. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Gostaria de comentar, que você comentasse aqui na página 2, na parafatologia, na terceira linha, o atilamento pessoal quanto à interação energética no dia a dia. O atilamento pessoal quanto à interação energética no dia a dia. Essa é uma questão... vamos dar um exemplo aqui. Você entra num ambiente, não se sente bem, né? Um ambiente mais pesado energeticamente. Você entra num outro, você entra num parque, por exemplo, num parque público, com energias boas, fitoenergias. Essa interação no dia a dia, é isso que eu me refiro aqui. Ok. E na página 3, na fobiologia, a neofobia do indivíduo submisso às verdades absolutas. Se puder comentar. Eu não entendi, podia repetir? Na página 3, o quarto item de baixo para cima, a fobiologia, a neofobia do indivíduo submisso às verdades absolutas. A neofobia do indivíduo submisso às verdades absolutas. Eu acho que é um pouco do que nós já falamos agora há pouco do ceticismo do cientista materialista. Aqui nessa sessão é o estudo das fobias, né, das quisilas, não é isso? É a pessoa que ele não quer aceitar o novo. Ele tem aquele modelo de conduta, as suas convicções, e ele não aceita nada que não seja de acordo com as crenças dele. Se aquilo não bate com a crença, ele já rejeita. Então é uma fobia em relação ao novo. Ok, obrigada. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, caso o senhor tenha lido, né? Que às vezes não dá para ler tanta bibliografia, mas esse livro aqui é A Paisagem Moral. E depois eu vou fazer só uma pergunta da coloquiologia, página 1. A paisagem moral, como a ciência pode determinar os... eu já li esse livro, eu tenho o livro. O Sam Harris é um autor estadunidense. Ele se destacou bastante logo após os atentados terroristas de Nova York, né, de 11 de setembro, que ele escreveu o primeiro livro dele, Religião, Terror e o Futuro da Razão. Então ele disse que o Sam Harris ele tem uma história interessante, porque o pai ou a mãe, ele é filho de pai ou mãe judeus e mãe ou pai cristãos. Mas ele nunca foi educado, não teve uma educação rígida. Então ele se tornou um filósofo
e se interessou mais recentemente pelo estudo da consciência, principalmente através da meditação. E ele passou a investigar essa questão da consciência através do estudo da neurociência. Então, ele é um filósofo neurocientista. Ele é bastante famoso no movimento do ateísmo, dos neos-ateus, mas ele tem sempre essa abertura para as práticas de meditação e tal. Então, ele escreveu esse livro com essa intenção de que a religião que determina a moral. E ele está fazendo um contraponto, mostrando que a ciência pode determinar os valores humanos. Foi essa a intenção dele. E por isso que eu coloquei aqui como uma possibilidade inicial de reciclagem da dogmática científica. Gostei porque ele se aproxima um pouco assim da ideia, né, que a gente tem aqui, não com os mesmos nomes, né, mas se aproxima. Na coloquiologia, o hábito de deixar passar batido as extrapolações conscienciais contrárias às crenças pessoais. Acho que nós já falamos isso aqui agora há pouco. Eu cheguei atrasado, então pode deixar. E o ato de não ficar em cima do muro perante os dogmas acadêmicos. Já falou também? Obrigada. Tudo bem, então? Pode... Não, você vai responder. Não, acho que ela tem mais uma aqui. Tá. Em parte é uma continuação dessa, porque a pessoa que eu falei agora há pouco, a pessoa vivencia, é inegável a vivência de outros estados conscienciais, vamos dizer assim, vamos chamar de estados conscienciais, além da matéria, né? Além da altura, largura, comprimento, espaço, tempo, ela vivencia percepções energéticas, ela vivencia o sono, ela vivencia a vigília física, mas como ela, vamos dizer assim, ela aceita o paradigma materialista como uma verdade absoluta, ela deixa de lado, ela fica em cima do muro, nem acredita, nem desacredita, mas não faz nada com isso, né? Tudo bem, gente, vamos dar agora a voz aqui aos teletertulianos, que vem lá de Portugal. Então, vamos lá. Na Fatologia, página 2, sexta linha de baixo para cima, poderia expandir sobre a autovivência do paradigma consciencial e do princípio da descrença sem abdicar do conhecimento científico? Claro. Bem no início eu falei que eu não estava fazendo um verbete contra a ciência. A ideia aqui é questionar e reciclar o dogmatismo, a verdade absoluta da ciência. É muito difícil você questionar a ciência nos dias atuais, né? Principalmente vamos dizer, pelos resultados práticos da ciência. Pegamos o exemplo aí da tecnologia, através da tecnologia de informação, da medicina, né? Que influencia diretamente na vida das pessoas. Então, você questionar isso, uma coisa que é tão bem sucedida, não é fácil, não é uma missão fácil. Mas o aspecto a ser chamado aqui é a questão daquilo que a ciência trata como verdade absoluta, sem admitir o questionamento. Porque até a medicina a gente tem que questionar muito, né? Mas ele tem lá a base científica dele. Exato. Se bem que é muito mais estatístico e probabilístico do que exato, né? Na medicina, até eu cito um exemplo pessoal. Há poucos dias eu estive com a minha esposa e a nossa filha mais nova numa consulta, e eu questionei o médico sobre um medicamento que ele passou lá, né? E eu achei que aquilo não... Falei, não, isso aí não tem nenhum efeito. Mas ele falou, não, isso aqui é cientificamente comprovado. Bom, já acabou, né? Não, é a resposta, eles têm essa resposta. É o dogma da ciência. É cientificamente comprovado, não, e depois você não pode questionar. Eles tratam todos do mesmo jeito. Um remédio para todo mundo. Isso não é impossível de dar certo, né? Mas, enfim, está salvando muita gente, cada um que estude as suas próprias dificuldades, né, de saúde, próprias doenças e questione, né, cada um a sua vida.
Na fatologia, página 2, terceira linha, poderia citar alguns sinais de envelhecimento do quadricentenário método científico galileano? Bom, o método de Galileu Galilei, que foi o precursor do método científico tradicional, né? Que é, em um breve resumo, observar um fato, um objeto, um fenômeno, fazer perguntas para esse fenômeno, responder as perguntas através de uma hipótese, testar essa hipótese para ver se ela funciona, verificar se ela pode ser replicada em várias partes por diferentes pessoas e depois reciclar. Esse é o modelo da ciência, né? Que vem já há 400 anos, há 3 séculos. Mas se a gente considerar esse modelo materialista, nós mesmos aqui estamos mostrando através das técnicas da conscienciologia, e outras ciências também mostram, né? Dentro da própria ciência, a psicologia, a psiquiatria, a neurociência, existem várias áreas científicas que já mostram diferentes aspectos desse modelo. A predomínio da ciência ainda é o modelo de Galileu, mas já existe um sinal de envelhecimento pela própria realidade. Na coloquiologia você já respondeu, né? Das extrapolações conscienciais, né? Na pensenologia, página 2, final da 5ª linha, poderia relacionar os volicio pensenes com o tema do verbete? Volicio pensene, a ideia aqui da vontade, né? É isso o aspecto que ela... o volicio pensene é da vontade. Da vontade. Então, a reciclagem do dogmatismo depende do abertismo. Eu coloquei na definição do abertismo e da vontade da pessoa fazer os achados, fazer as pesquisas, a autopesquisa, investigar a si mesma, usar as pesquisas de outras pessoas e tem que ter uma vontade para buscar um novo, uma abertura de hipótese. Eu acho que essa é a questão da volicio-pensenidade. Abrir hipótese para novas realidades, não ficar preso ao materialismo. Além do que, né, se você começar a pensar sobre a origem da vontade, dos pensenes da vontade, você vai acabar chegando na série X, né? Por que uma pessoa tem uma volicio-pensenidade estruturada e outra não tem? Não é? Pode ser até da mesma família, pode ser até de irmãos gêmeos. Então, assim, você se buscar a origem, né, a causa, você vai chegar na consciência, né, que é o primeiro poder da consciência. Na fatologia, página 2, 2ª linha, poderia elucidar a superação dos 5 sentidos somáticos da elaboração aristotélica? Os 5 sentidos somáticos aí, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. Isso foi atribuído a Aristóteles lá, não sei exatamente, 400, 500 anos antes da Era Comum, né? Já são 2.500 anos desse modelo aristotélico, né? De 5 sentidos. Agora, existem outros sentidos que a própria ciência já está começando a trabalhar um pouco nisso. Tem um psicólogo estadunidense, Paul Ekman, ele escreveu um livro que ele propõe 5 novos sentidos, né? Entre eles a dor, o medo, o nojo. Ele coloca assim uma proposição de ampliar. E a autossuperação é a própria vivência de entender que há outros sentidos, né? A própria percepção extrasensorial, a intuição, são sentidos, porque quando nós estamos falando aqui sentidos somáticos, eles só se relacionam ao soma, mas não são só esses 5, né? Dor, fome, tem outros sentidos que às vezes são deixados de lado.
É mesmo porque o insight, por exemplo, mesmo que você não admita de onde saiu o insight, a origem, né? Mas pelo menos vem pelo cérebro, né? Então, é o sentido do cérebro, pelo menos, né? Na fatologia, página 5, final da 7ª linha. Poderia discorrer sobre as posturas dogmáticas nos debates sobre as mudanças climáticas da Terra? Sim. Quando eu atuei no mundo corporativo, eu fiz parte de um grupo na minha empresa, uma empresa multinacional. Eu fiz parte de um grupo que tratava da redução de gás carbônico na atmosfera das fábricas do grupo onde eu trabalhava. Era uma fábrica multinacional, tinha mais de 80 fábricas espalhadas pelo mundo, e foi aí uma diretriz, uma estratégia da empresa de trabalhar nessas mudanças climáticas. A questão do debate do clima, existe muita coisa aí, polêmica a respeito, se é uma verdade, se não é, mas a minha intenção de colocar isso aqui foi da minha experiência de as pessoas que faziam parte desse grupo, eles adotavam um relatório, que é o relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que entre uma das particularidades ele era assinado por 2.500 PhDs. 2.500 PhDs foram signatários desse documento. Ele está disponível na internet, pode colocar lá no Google. Mas fala de novo para mim, esse documento faz o quê? Ele ratifica o quê? Ele mostra a influência do clima na temperatura da Terra, no aumento da temperatura. Tá. E uma das questões é a emissão de gás carbônico. Né? E o que eu coloquei isso, que as posturas dogmáticas é justamente isso, a pessoa, alguns membros do grupo, eles seguiam aquele documento ao modo da Bíblia. Não, é aqui, está assinado por 2.500 PhDs. A justificativa é que está assinado por 2.000 Está assinado, então é verdade. Então é uma verdade absoluta. Ninguém não podia ser questionado. Mas já tem questionamento. Já tem questionamento, mas quando eu falei aqui as posturas dogmáticas é a pessoa aceitar isso de uma forma como verdade que não pode ser questionada. Por outro lado, eu acho que é importante esses manifestos com muitas assinaturas, né? Claro. Porque eu me lembro, por exemplo, quando eu defendi o verbete hipersensibilidade eletromagnética, eu lancei mão, por exemplo, porque a maioria dos médicos, da população, nega a influência. E você estudando, você vê que tem, mesmo sem ser da área médica, você vê que tem conexão. E aí tem assim um grupo de estudiosos que contrapõe a maioria dos outros. Então, esse movimento de juntar cientistas em grupos, por um lado, é interessante também, porque mantém outra... É como... Pois, se for um só falando, vai sair na poeira. Mas se juntar um grupo, aquela voz tem mais força. Entendeu? Então, eu acho assim, tudo é relativo, né? Você não pode usar o resultado de um grupo como verdade absoluta, mas que vale a pena você ter sem dúvida esses grupos, né? Eu acho que é importante. Não, o documento é muito bom, é muito bem feito, muito bem elaborado. Mas na hora que a gente lê, tem que botar em dúvida, né? Tem que abrir hipóteses. Né? Eu acho que é sempre a questão de deixar uma porta aberta para uma realidade nova, para uma atualização. E eu acho que é isso que, às vezes, a pessoa perde, né? acaba adotando. É quase uma postura religiosa, né? De seguir porque foi 2.500 PhDs que assinaram. Aí pronto, já está cristalizado ali. Página 3, politicologia, último item, o Estado laico. Você poderia comentar um pouquinho mais? Politicologia, que são os processos sociais, né? Um exemplo, o nosso país se a gente vai ler a nossa Constituição, o nosso Estado é laico, ele não tem nenhuma religião, não é um Estado teocrático. Mas a influência
da religião no nosso estado, ela é patente, né? Só aí são feriados cristãos, só isso já demonstra. Corpus Christi, Páscoa, então é um estado laico, mas não é tanto assim, né? É só por decreto, né? Até o dinheiro, né, tem. É só por questão decreto. religiosa. E também aproveitando o paradoxo de cima, que também tem tudo a ver, o paradoxo dos cientistas, materialistas, adeptos religiosos. Exato, eu coloquei essa paradoxo é um paradoxo porque é uma aparente contradição, né? Eu, quando escrevi isso, eu pensei nos precursores da ciência moderna, né? Que eu falei agora há pouco, Galileu. Até mais ou menos, vamos dizer, 1600 aí, que foi quando começou a ciência, até 1600 era a ciência grega, né? Que foi um questionamento dos mitos, né? A saída do mito para um aspecto mais científico. Até 1600 se admitia um universo, vamos dizer assim, espiritual, né? Não era só o universo era um organismo vivo, não era só uma matéria. Esses cientistas precursores, Galileu, Bacon, Kepler, René Descartes, Boyle, eles sistematizaram a ciência como tudo material, com base materialista. Só que, no particular, eles eram cristãos, pelo menos esses 6 que eu citei. Mais ou menos, eles eram obrigados a ficar pelo menos calados, né? Para poder não serem mortos também, né? Então, se eles eram mesmo religiosos, anjos, não tem como... E também tem outro lado da moeda, né? Tem algumas linhas religiosas, por exemplo, espiritismo científico, que tenta passar, né, esse caráter de ciência para a religião. Então seria quase a mesma faceta, só que do paradoxo, só que do outro lado, né? No caso de Galileu é bem conhecida a história, né? A questão de a Terra era o centro do universo, e ele falou que não era a Terra que era o centro do universo, era o Sol, né? Mas aí depois teve o Galileu, né, que você está falando, ele teve que desdizer, porque senão ia para a fogueira. Então, ele era católico? Não sei. Exato. Você vendo as coisas do Descartes, ele mudava às vezes a teoria dele, porque a igreja ia lá e dava uma prensa. Exato. Ele era católico, ele era religioso, sei lá, não sei, né? Galileu, até que ponto nós ainda temos? Galileu diz que não morreu porque era amigo do Papa, né? Então ele teve que desdizer o que ele disse e tal. Entendeu? Né? Então, diferente de Giordano Bruno, que manteve a posição e foi queimado. E o que adiantou? Né? O que adiantou? A sorte é que ele viajava muito e espalhou tudo que ele escreveu pela Europa. Senão, nem as coisas que ele escreveu teriam sobrevivido. Entendeu? Agora, resolve? Não sei. É um dilema. Ainda bem que a gente não tem mais a fogueira aqui. Porque era um dilema, né? Você volta atrás ou você enfrenta a fogueira? É claro, a gente olhando essas histórias com a nossa liberdade que nós temos hoje, né, de estar aqui falando, né, é diferente, né? Não sei se naquele tempo eu poderia estar falando o que eu estou falando aqui. Seria queimado também. É bem complexo, né? Você vai. Wagner, eu gostaria que você aproveitasse dentro desse contexto, pudesse falar um pouco na perfilologia, quando você se refere, né, do elencologia, o indivíduo pesquisador, independente, universalista e cosmoético. O que você pensou quando você elencou essa descrição aqui? Então, essa sessão aqui, o elenco, são os protagonistas aqui da história, né? Eu coloco aqui um indivíduo pesquisador independente, universalista e cosmoético, é um conscienciólogo. É tudo de bom, né? A gente vai chegar lá. É a liberdade que a gente tem para fazer isso. É o que a Rosa acabou de falar agora. Tinha que desdizer o que disse, né? Aqui não precisa. Hoje já temos essa liberdade, né, de ser independente, né, de fazer uma pesquisa
de publicar, de bancar, de defender em público com uma visão ampla. E, bom, não é em todo lugar ainda, né? Se eu fizer isso lá no Irã ou no Iraque, eu não sei se eu vou sobreviver, mas pelo menos aqui no Brasil a gente está podendo fazer isso. E essa dimensão universalista, como é que você enxerga hoje no paradigma consciencial? Universalismo é uma ideia bastante ampla, né? De acordo com o paradigma consciencial, a gente tem as dimensões, vamos dizer assim, holossomática, vários corpos, bioenergética, multidimensionalidade, multiexistencialidade, universalismo, cosmoética e autoexperimentação. A pessoa, não vou dizer que ele está totalmente livre se ele estiver na conscienciologia. Se ele não tiver uma atitude de pesquisa, de abertismo, de universalista, ele pode acabar trazendo os vícios religiosos ou vício científico aqui para dentro também. Ele ser só um seguidor das ideias, mas não autoexperimentar. Então, ele não vivencia, de fato, o paradigma. Perfeito. Tudo bom? Na teoriologia, página 3, poderia falar sobre a teoria do Big Bang e a teoria da sopa primordial? Teoria, qual foi a primeira? Big Bang. O Big Bang. Então, a teoria aqui a gente entende, é o corpo de conhecimentos, né? Veja o seguinte, a ciência tem todo esse prestígio, né, que a gente vivencia e aplica no dia a dia. Mas são dois enigmas ainda inexplicados pela ciência. A ciência ainda nós não sabemos como começou o universo e não sabemos a origem da vida. São dois enigmas grandes aí. A ciência tem a teoria. Não é uma coisa que a gente pode dizer que isso seja verdadeiro. O Big Bang significa que antes da existência do universo, tudo estava condensado num ponto. Esse ponto chegou a bilhões de graus Celsius, explodiu e deu origem a tudo. Essa é uma teoria, tem uma série de fundamentos atrás disso, mas ela não é comprovada. Não é a única também. Existem alguns cientistas que dizem que existe um resquício desse Big Bang no canal de televisão. Quando a gente sintoniza a TV num canal que não pega nada, que fica aquele chiado. Sei. Aquilo ali é o... Eles dizem que aquilo é um ruído do Big Bang, é a grande explosão que teve e permanece esse ruído. A energia continua no... A energia continua. Então essa a vibração, né? É a vibração, é a teoria do Big Bang. E da mesma forma, a teoria da sopa primordial. Esse Big Birth, como que surgiu a vida? Né? Esse Alexander Oparin e o Haldane, eles desenvolveram essa ideia da sopa primordial. Em resumo, é o seguinte: depois dessa grande explosão, se referindo à Terra, a Terra foi resfriando, tudo era uma bola de fogo, formaram as montanhas e no fundo formaram os rios. E dentro desse rio se formou ali, eles dizem assim, algo como se fosse um caldo de carne, né? E aquilo ali formaram os aminoácidos e tal, e formaram foi a origem da vida. Então esse é o que a ciência diz sobre a origem da vida. Então nada é provado. A gente não sabe como começou a vida e a gente não sabe como começou o universo. Essa que é a realidade. Tem duas perguntas aqui desse Célio Tertuliano que você já respondeu, mas ele faz um enfoque diferente, aí eu vou ler para você ver o enfoque e responder. Na Fatologia, página 2, segunda linha,
passamos múltiplas retrovidas mergulhados até o pescoço no dogmatismo científico. Como podemos fazer a superação dos 5 sentidos somáticos da elaboração aristotélica, mudando de paradigma pessoal? A abordagem dele é: a gente já veio em múltiplas vidas, e agora como é que a gente faz com o que sobrou da gente, né? Como é que a gente muda para um outro paradigma? Bom, não tem outro jeito de mudar de paradigma através do abertismo consciencial e da autovivência e de aceitar um paradigma, abrir hipóteses. Ele não pode ficar preso nessa hipótese, porque dentro do paradigma consciencial nós estamos admitindo que nós tivemos múltiplas existências, né? O paradigma aristotélico aí, ele é recente, né? Se a gente considerar, pela ciência, se diz aí que a nossa espécie tem 250 mil anos, né? Aristóteles falou isso há 2.500 anos, quer dizer, é um período muito pequeno. A própria ciência moderna, que começou em 1600, tem 400 anos. 400 anos não é nada em relação a toda essa existência. Então, o nosso condicionamento atual está em relação a isso, mas nós temos que ter abertura para ter essa experimentação. Eu acho que, não sei, recuperação de cons, recuperar o curso intermissivo, é isso que você está falando, estudar bastante o que significa o mecanismo, o paradigma mecanicista, e o que significa o paradigma consciencial, e ver aonde você se localiza. Uma coisa muito simples, eu me lembro que a primeira vez que eu experimentei assim, a parte bioenergética, fui fazendo o curso Bioenergia Sem Muros. Até minha esposa foi lá comigo. Nós fomos no Ibirapuera, em São Paulo, num curso lá do IPC, e foi a primeira vez que eu tive assim, um impacto mais forte com as fitoenergias, né? Só isso já me deu uma abertura para sair dos 5 sentidos somáticos. Isso, a projeção consciente. Exato. Não, a projeção, tem vários exemplos, mas uma coisa simples é essa: você caminha num parque, né, com abertismo, com interesse, chega perto de uma árvore, coloca a sua mão. Percebe, né? Não tem como não perceber. Né? Só se tiver a priorista, como eu falei agora há pouco, do cientista que já vai com a intenção de provar que não existe. Né? Já nega antes, abertismo consciencial, vontade, né? Experimentação. A outra também você já respondeu, mas vou falar como é que é o enfoque aqui. É na Fatologia, página 2, 7ª linha. Por que existe essa insistência continuada quanto à manutenção das posturas dogmáticas nos debates sobre as mudanças climáticas na Terra, se todos os dados indicam claramente a existência real do aquecimento global? Porque eu penso que uma coisa que acho que eu não falei ainda é a exploração financeira que tem por trás disso. Né? Existe uma ideia de marketing, de venda de ideias, ou nas empresas, ou equipamentos, que justificados pelo aumento da temperatura. Tem muito marketing em cima disso, e com interesses financeiros, com interesse de ganhar dinheiro e não em resolver o problema. Veja o exemplo agora dos Estados Unidos, né? Eles resolveram não participar mais. Eles são os maiores poluidores do planeta. Os Estados Unidos e a China são responsáveis por praticamente, eu diria assim, 2/3 da poluição global vem desses 2 países. E a poluição não está necessariamente dentro do país deles. Né? Isso, vai... A China explora, por exemplo, minas lá da África, que eles fazem explorações minerais, queimadas nas florestas para criação, né? Plantações, para usar no país deles, mas o impacto é global. Né? E na mitologia, página 3, 3ª linha, poderia nos explicar o mito da vida única? Olha, o mito da vida única, basta você ter... aí é uma ideia religiosa, né?
a ideia religiosa que foi para a ciência. A ciência não admite a transcendência da consciência. Então, mas se você tem uma projeção de consciência, que aquilo é uma experiência real para você, você já desmistifica esse mito. Basta ter uma projeção. Pois é. Bom, até antes de fazer a colocação, gostaria até de indicar, né, o verbete poluição atmosférica, que fala um pouquinho sobre o que você está falando, da questão justamente do problema da atmosfera, poluição, que você está retratando aí. E também, do ponto de vista da sinalética, a gente aconselhar a questão do desenvolvimento dos 5 sentidos, desenvolver a sinalética pessoal, parapsíquica. E uma das formas que a gente tem aqui é o acoplamentário, que é o maior laboratório grupal, e a gente possibilita ali, né, desasnar o aspecto parapsíquico, né? Então é uma oportunidade que eu acho que todo mundo aí deve procurar. Agora, professor, eu gostaria que você falasse aqui do princípio, o último princípio que você coloca, o princípio cartesiano, cogito ergo sum. Cartesiano aqui vem do René Descartes, né, que o nome latino dele é Renato Cartesius, né? Ok. Renato Cartesius, por isso que ficou cartesiano, mas é o nome francês René Descartes, né? Que ele diz? Penso, logo existo. Esse é o significado aí do cogito ergo sum. Perfeito. E eu também queria falar contigo se você já ouviu falar no princípio da navalha de Ockham, também usada na ciência? Já escutou desse princípio? Navalha de Ockham? Então, o que é a navalha de Ockham? Ele fala o seguinte, que se você tem diversas explicações sobre um fenômeno, né, científico, você vai buscar aquele que é o mais simples. O mais simples é o mais né, para adequar a situação. Só que o que acontece? Um contraponto que a gente pode fazer, por isso que é aquela história, né, que dentro desse dogma científico, toda unanimidade é burra, né, a gente tem que discordar, né, do efeito manada, que nem você está falando. Uhum. E é interessante que nem sempre o que é o mais simples é o correto. Né? Não, mas assim, ó, eu não estou defendendo o Ockham, não, mas quando eu leio isso, é assim, se você faz um modelo, né, para representar, a explicação daquele modelo, às vezes, é mais simples do que um modelo segundo, onde tem alguma premissa, alguma coisa que é desnecessária. Sim. É nesse sentido que eu penso. Então, mas é nesse sentido, mas não no sentido da simplificação que capa o conhecimento, entendeu? Certo. Mas eu nesse sentido. Então, assim, não deixar nenhuma propriedade excessiva. Excessiva. Não, quanto isso está perfeito. Aquela coisa dos postulados do Euclides, né, que ficou discutindo se o quinto postulado era postulado mesmo ou se podia ser deduzido dos outros. Sim. A preocupação do Ockham é que, para que o quinto postulado, se ele poderia ser deduzido dos anteriores, ele seria em excesso. Certo. Então, aí é nesse sentido que eu vejo. Certo. Pode ser que eu esteja enganada, tá? Mas sempre tem aquela interrogaçãozinha, é isso que eu estou querendo trazer, tipo, para não ter o efeito manada. Beleza. Agora, a simplificação realmente, né? Agora, tem um princípio da Conscienciologia, não sei se vocês estão lembrados, que é a simplificação da complexificação. Vocês conhecem esse princípio? É o princípio da simplificação. Deixa eu pegar aqui ele, para não ter erro aqui, peraí. Está difícil aqui o negócio, aqui, porque ele para aqui. Vai lá. Interessante um caso lá do Galileu Galilei, que ele fez, né, toda uma pesquisa. Quem estuda astronomia amadora percebe que ele desenvolveu o telescópio e, de alguma maneira, ele conseguiu mapear na altura as 4 luas em volta de Júpiter. Então, e ele identificou dentro das teorias, mostrando que justamente o movimento não era todos os astros celestes
em volta da Terra, porque ele começou a ver o movimento, a geometria desses astros, das luas em volta de Júpiter. E o que é interessante, ele propôs um laboratório, ele propôs de instalar todos esses equipamentos para o Papa e para os bispos ali, e o que aconteceu? Eles se recusaram de ver. Exatamente. Por quê? Ele falou assim, se eu olhar para esse experimento, eu posso abalar a minha fé. Olha só, esse foi o efeito. Né? Então, mostra que quantas situações, né, complexas a gente tem, justamente por causa de dogmatismo. Né? Acho que é bem interessante. Não quer ver, né? Ele não queria ver. O Galileu deu essa possibilidade, e os padres realmente eles não queriam olhar para o telescópio, porque eles iriam ver que a Terra não era o centro do universo. E aí isso abalava toda a crença da igreja. Olha, eu não estou achando aqui, eu estou achando como se fosse paradoxo, mas eu tenho um outro. Depois eu procuro aqui. Você quer perguntar? Ou eu tenho algumas perguntas aqui. Walter, aproveitando aqui o conceito do dogma na etimologia, achei engraçado uma das definições, é o que nos parece bom. É até um contrassenso, um paradoxo, né, da definição do dogma. Da definição, né? Antônio, a etimologia da palavra. O sentido da palavra dogma é um preceito, né, um decreto, o que parece bom, né? É isso. Qual é o problema então? Né? Se parece bom, por que a gente está questionando? Né? Nós estamos questionando justamente porque ele se torna uma verdade inquestionável. Esse é o sentido de dogma no Ocidente, na visão ocidental, ele é diferente do que era no princípio. Esse termo ele surgiu, aqui a gente está dizendo, né, que ele surgiu no século XVIII, né? Mas essa ideia do dogma, ela surgiu, os cristãos primitivos, eles tinham uma visão do dogma que era a compreensão da existência através de experiências místicas. Depois, isso foi evoluindo. No Ocidente, a Igreja Católica tomou conta desse significado, passou a ter o sentido daquilo que é uma autoridade superior. Aquilo que foi definido por uma autoridade superior não pode ser contestado. É uma célebre Magister Dixit. Mestre falou, está falado. Falou, está falado. É quase como palavra de rei, né? Falou, não volta atrás. Então, no Ocidente tem esse sentido da verdade absoluta que não pode ser contestada, principalmente pelo lado do dogma católico, né? da igreja. Outra questão que eu só não sei se você já falou, aqui na masculinologia você coloca o escritor Daniel Brinkley. Qual é a relação com o dogma? Porque a gente sabe que o Graela, a gente conhece toda a história dele. Daniel Brinkley, como exemplo aqui um exemplo de reciclagem do dogma da ciência, né? O Daniel Brinkley, ele é um escritor estadunidense, e ele teve uma experiência de quase morte quando ele falava no telefone. Era um dia com muita chuva e tempestade, no tempo ainda do telefone com fio, né? E ele estava falando no telefone e caiu um raio, e essa descarga de raio jogou ele à distância. O corpo dele foi lançado à distância. E foi recolhido, levaram para o hospital e foi dado como morto. E quando ele já ia sendo levado para o necrotério, ele voltou à vida. Ele voltou e ele relatou toda essa vivência, que ele estava fora do corpo, ele vendo isso tudo acontecer.
E a partir disso, ele fez uma reciclagem de toda a vida dele, porque ele era um vendedor, ele era militar, ele vendia armas, era vendedor de armas do exército dos Estados Unidos, e ele fez uma reciclagem completa da vida dele e passou a ajudar as pessoas através dessa experiência, com palestra. Escreveu um livro, Salvo pela Luz. Tem um filme também, Saved by the Light, Salvo pela Luz, que conta a experiência dele. E o livro foi escrito com outro pesquisador de experiência quase-morte, acho que é Paul Brunton, se não me engano o nome. É um cara que pesquisa muito sobre isso, e que ajudou ele na escrita desse livro. E ele mudou, fez uma reciclagem mesmo, né, da vida dele. E no caso do... O Raymond Moody também participou da... aparece no filme. Mas quem escreveu o livro junto com ele foi o Paul Brunton. E o Lars Gael a gente conhece, né? Brasileiro iatista. Iatista. O Lars estava numa regata quando ele teve um acidente, né? Sim, sim. A outra lancha passou e decepou a perna dele, né? E também ele foi levado para o hospital. Já tinha sido dado como morto, e os médicos falaram assim, não, eles estavam fazendo eletrochoque, né, para fazer a tentativa de salvá-lo. E ele relata que um dos médicos falou, não, vamos tentar mais uma vez, não custa nada. Aí tentaram e ele voltou à vida. Então, a partir disso também tem toda a história do Lars, tem livros, a internet está cheia de informação sobre a vida dele, e eu coloquei como um exemplo de reciclagem dos dogmas, né? Porque como que a ciência vê isso tudo e continua não aceitando, né? Incrível, né? Mas, assim, acho que falta a centelha, né, de vida. Wagner, na parafatologia, ali na página 2, na terceira linha de baixo para cima, você coloca a TENEPS no contrafluxo dos dogmas religiosos. A TENEPS, no caso, né, quem conhece a técnica da tarefa energética pessoal, ela desmascara toda a questão da religião, porque você, na prática da TENEPS, não precisa de ter crenças, não precisa de submeter a dogmas, a ideias religiosas. Você mesmo faz o trabalho de ponta, você mesmo. Você não precisa de nenhuma crença para fazer aquilo, porque é autovivência. Na trinomiologia, na página 3, você coloca o trinômio autodiscernimento, autocomprovação, autoemancipação. Você pode falar isso para nós? Comentar? Olha, o autodiscernimento é o maior atributo, a gente está sempre falando isso, né? O maior atributo da nossa consciência é o autodiscernimento. Eu coloquei depois a autocomprovação. Também, vamos dar um exemplo aqui da projeção da consciência. É importante, eu gosto sempre de citar a projeção consciencial, porque ela é uma autocomprovadora da realidade dimensional, né? da realidade extrafísica. A pessoa que vivencia a projeção da consciência, pelo ângulo da ciência comum, não é uma experiência real. Mas a pessoa que vivencia, é uma experiência subjetiva, é real para quem vivencia. Então, por isso que eu coloco autocomprovação e você recicla pela própria autocomprovação. Não precisa ninguém te colocar dogmas ou ideias, você mesmo tem a comprovação. É autocomprovatória, né? Tem uma pergunta aqui na Fatologia, página 2, quarta linha de baixo para cima. Pode citar algumas iniciativas da promoção do conhecimento público da ciência convencional?
Sim, tem muita... Ultimamente, o mundo acadêmico, eu acho que dos exemplos é a época da supercomunicação, né? A internet, hoje em dia, tem sites com defesas de tese abertas ao público. No Brasil tem a Cielo, né? Cielo tem uma quantidade de pesquisas sérias, de cientistas sérios, que são disponibilizadas ao público. Antigamente a gente não tinha esse acesso, né? Hoje você tem pesquisas gratuitas, que você pode, com um simples acesso, até no celular, olhar teses importantes. Dependendo do tema que você coloca no Google, ele abre um núcleo, né? um nicho assim, só de artigos sobre aquele assunto. Né? Então é bem interessante a busca. Hoje em dia a grande dificuldade que a gente tem é fazer o filtro disso, né? Que é tanta informação. Muita informação. A gente não tinha nada, tudo ficava na mão de poucas pessoas. Hoje a dificuldade é fazer o filtro e saber selecionar. Ok, parabéns, Wagner, pelo verbete, muito elucidativo. Gostaria que tu revisse e ampliasse 2 temas que eu achei bem interessante, que seria a frase enfática e a exemplologia, se for possível. A frase enfática também é o pedido de um teletertuliano, tá? O que eu coloco aqui na frase enfática é a questão da pesquisa participativa, né? Nós acho que não falamos muito disso ainda, porque o paradigma da ciência convencional, ele é baseado... Eu já falei isso, de fato, que Galileu formulou aquela proposta de observação de um objeto, observação de um fato, observação de um fenômeno, fazer as perguntas, fazer hipótese e replicar e reciclar. Mas é sempre olhando para fora. No caso da pesquisa, quando eu falo pesquisa participativa, é a autopesquisa, né? É você se incluir na pesquisa. Sim. Né? É você estudar você mesmo. Estudar a nossa influência na própria pesquisa em si, né? Exato. Na verdade, a gente já viu isso em outros debates também, a pesquisa não participativa é quase que um mito, né? Porque o cientista está ali observando um fato, mas ele está influenciando as próprias energias, né? As energias gravitantes estão influenciando nessa pesquisa, mas ele não admite isso. Sim. Então, para fazer essa reciclagem desse dogmatismo, você tem que fazer autopesquisa, que é a investigação de você mesmo, estudar você mesmo. Ver quais as informações que eu estou colocando na pesquisa inconscientemente, a princípio, né? Que eu, como materialista, não estou sabendo que isso está ocorrendo, mas no caso, sempre a gente já sabe que isso ocorre porque sempre a nossa energia, a gente está direcionando alguma intenção, algum foco, a nossa energia está indo junto. Está influenciando. E está modificando, né? Está alterando, dependendo da pessoa. O mesmo experimento com pessoas diferentes, a energia vai ser diferente, vai haver alterações. Achei bem interessante isso aí, porque faz a inclusão, né? Por isso que às vezes a gente vê a tentativa de replicar um mesmo experimento em diferentes locais, os resultados... Sim, porque tem a consciência que não é considerada. Exato. E a exemplologia, eu gostaria que também tu desse uma ampliadinha, se for possível, ali, que eu achei bem interessante as reciclagens. Então, a pessoa que... Mini reciclagem aí do dogmatismo científico, o autopesquisador iniciante, né? Uma vivência que ele teve aqui, foi falado de um curso, ele fez um curso de campo, por exemplo, ele passou por uma pequena experiência, então isso já... Por exemplo, conseguiu instalar o estado vibracional, por exemplo? Poderia ser uma mini reciclagem? Ou sentiu as energias, não precisa, né? Sentiu energia, teve uma clarividência, teve uma semi-projeção, nem precisa ter uma projeção super daquelas, né? Saiu um pouquinho da matéria. Ou uma projeção propriamente energética.
já é o que eu falei agora da bioenergia sem muros. Ele foi num parque, sentiu a energia de uma árvore, ele sentiu, já saiu um pouquinho Sim, já saiu dos 5 sentidos. Já saiu dos 5 sentidos. É isso aí. E a maxi aqui, quando a gente usa a maxi reciclagem, é o abandono completo, né? Ele mudou completamente o paradigma. Sim. Ele pode continuar no científico, mas sem dogmatismo. Ele não vai abdicar da ciência, mas ele foi para um outro paradigma que admite a sobrevivência da consciência, por exemplo. Mas mesmo que eu penso que ele poderia ficar no científico e não ser dogmático mais, ele saber que as coisas sofrem mudanças e que, né, também nesse sentido seria a sua... É difícil essa questão do dogmatismo e aceitação de verdades, ela não é uma coisa assim tão simples, né? Eu não sou mais dogmático e tal. Sim. Por quê? Porque dentro do paradigma, pensa bem, nós temos condicionamentos de quantas vidas já tivemos? Múltiplas existências, né? Por quantos modelos de sociedade nós já passamos? Aquilo vai condicionando, você vai trazendo isso também para... Mesmo na vida atual, você muda de um paradigma para o outro, você leva as coisas que você tinha, não tem jeito. Eu penso assim a partir da ideia de que nós reciclantes, somos cientistas de nós mesmos, né? É nesse sentido que eu falo, porque nós estamos fazendo a pesquisa da consciência e a nossa interação, com a nossa conviviologia, né? Então, nesse sentido que eu tentei falar, mas eu acho que eu não me expressei bem. Não, mas tá ok. Perfeito, muito obrigado. Na antagonismologia, página 3, primeira linha, poderia explicar o antagonismo ideias ocidentais, ideias orientais? Por que você colocou nesse verbete? A ideia oriental e ocidental, eu coloquei em termos de reciclagem, né? Porque em muitas culturas orientais, a gente tem até aquela ideia do Confúcio, né? A busca da pessoa é interna. No taoísmo, no confucionismo, no hinduísmo, em culturas ou religiões antigas, ou até das filosofias orientais, se admite essa busca mais interna. Na filosofia ocidental, é de fora para dentro, é mais essa coisa da imposição. Na China, eles usam muito energia. Eu, quando estive lá, eu fui num centro como se fosse um centro de consulta médica, né? Aí eles olham o fundo do olho, não sei o quê, olha a unha, e aí daqui a pouco eu vi o médico, né, passando a mão assim em mim, olha, para sentir as energias, sabe? Não falou nada, até porque ele falava em chinês, eu não ia entender também nada. Mas eu percebi direitinho, porque a gente trabalha com energia, a gente sente, né, energia. Então, eles também fazem a leitura energética, então ele já tem uma outra visão diferente da medicina ocidental aqui. Sim, né? Nas ideias ocidentais, a influência do cristianismo, né? Toda a Europa, Estados Unidos e América, a influência da formação ocidental foi a partir dos descobrimentos aí que vieram. Então a religião cristã predomina, então fica aquela coisa de fora, de cima para baixo. Né? Essa é a ideia de colocar esse antagonismo. Nós temos 2 teletertulianos perguntando sobre a tabela. Eu vou fazendo par e passo cada uma, tá? Então, o primeiro teletertuliano te pergunta, o item 2, ceticismo extremado versus princípio da descrença, para você falar. O ceticismo extremado é uma posição filosófica de não acreditar em absolutamente nada. Esse eu agora há pouco falei no início, né? Eu acho que eu falei desse escritor que ele duvida de tudo. Então é o ceticismo extremado. Esse
É um padrão dele, não acredita em nada. No caso do princípio da descrença, é não desprezar o que não pode ser explicado. Então, esse é o contraponto aí da abordagem conscienciológica, que é o da autoexperimentação. O item 4, evolução pela seleção natural, evolução pela serialidade existencial. No paradigma da ciência convencional, a partir das teorias do Charles Darwin, né, não foi ele o único a defender essas ideias, eu até coloquei aqui, o Alfred Russel Wallace foi um coautor ou co-descobridor da evolução das espécies, que diz que sobrevivem as espécies que melhor se adaptam. No paradigma da consciencial, a evolução é pela serialidade de vida, são várias vidas. E aqui no paradigma da ciência convencional é uma vida única, é só pela seleção natural, pela adaptação da espécie. Uhum. E o 15, verdade absoluta científica, verdade relativa de ponta. Na verdade absoluta científica, é isso que a gente está falando desde o início, né? Eu até citei o exemplo do médico que disse que aquele medicamento era cientificamente comprovado. Então, eu não poderia questionar, porque a ciência diz que funciona, muita coisa do marketing, dos laboratórios, né, que vendem aquele produto. Então, acaba se tornando uma verdade científica dentro da medicina. No caso da verdade relativa de ponta, no paradigma consciencial, as verdades são relativas, elas vão sendo aprimoradas e vão sendo mudadas de acordo com a experiência de cada um. Uhum. Aí o outro teletertuliano também te pergunta na tabelologia, ele expande mais um pouco. Ele diz assim, no item 5, tá? Como as abordagens conscienciológicas se posicionam quanto à sustentabilidade planetária, especialmente com relação ao fato de a pecuária ser o que mais tem impacto na emissão de gases poluentes, além do desmatamento, do empobrecimento do solo e da contaminação da água causada pela pecuária. Como fica essa situação sob o ponto de vista cosmoético, inserido aí também a exploração animal? Certo. A questão da sustentabilidade planetária vai se tornando cada vez mais grave à medida do aumento da população. Mais ou menos em torno de 1800, nós tínhamos 1 bilhão de habitantes, né, no planeta. E durante aí os anos de 1940 já eram 2 bilhões. A partir das novas descobertas de medidas sanitárias, vacinas e produções de alimentos, essa população aumentou. Hoje nós estamos em 7,5 bilhões de habitantes. Então, é uma questão bastante séria em termos dessa questão de produção de alimentos, né? E criação de animais, que é realmente o que mais afeta a questão do clima. Não é muito se fala da indústria, mas essas queimadas, as grandes pastagens, isso afeta realmente. Então, há que ter uma consciência maior em relação a isso. Uhum. Na ciclologia, página 3, poderia aprofundar o ciclo ápice da saturação das verdades absolutas, início da renovação consciencial verponológica? Eu acho que eu citei isso no início, que foi na questão da minha vivência. Eu vinha de um paradigma religioso, com base na crença das verdades absolutas da religião, que se tornaram saturadas, elas foram ficando desatualizadas. Eu passei para o paradigma da ciência, bacana, eu achei muito interessante, comecei a gostar da ciência, mas quando ela não admite a
as dimensões extrafísicas, por exemplo, não admite a extrafisicalidade, fica preso só no materialismo, isso vai saturando, fica uma coisa... Foi essa na experiência pessoal. Ó, tem que botar bem assim, porque você fala baixinho, então tem que... Então, aqui na mitologia, na segunda linha de baixo para cima, os mitos dos catedráticos etilistas das universidades, PhDeuses. Você quer comentar um pouquinho sobre isso, por favor? Vamos dar o exemplo aqui, voltar um exemplo prático da mudança climática, né? Não sei se ela estava aqui. Estava assim. O fato de ter sido assinado por um PhD torna aquele documento já... sagrado. Sagrado, a sacralização, né? Não é a Bíblia... Mas é a Bíblia do cientista que busca aquilo. Então, foi mais nesse sentido, assim, se torna um mito, a gente acaba transferindo a crença religiosa para a crença científica, e em vez de ter o sacerdote, o padre, o pastor, agora o cientista PhD acaba substituindo, né? Foi com esse sentido que eu coloquei. Uhum. Aqui na página 2, na Proverbiologia, os tempos mudam e nós mudamos com eles. Daí, me referindo já a Heráclito, o homem nunca se banha no mesmo rio, está sempre em constante mudança e o rio também. Você quer fazer alguma correlação com essa frase? Ou porque você a citou? É Proverbiologia? Proverbiologia. Os tempos mudam e nós mudamos com eles. A ideia do Zeitgeist, né? Os tempos vão mudando e a gente tem que ir mudando também. Agora há pouco nós estávamos falando... E o contrário também, né? A gente vai mudando, os tempos vão mudando também, né? Acho que os tempos mudam porque nós mudamos também. É um círculo, né? Uma espiral, na verdade, né? Porque você não volta para o mesmo lugar, você volta sempre num patamar. A gente não pode nem dizer que é acima ou se é abaixo, mas volta no outro patamar, né? Sim, vai em camadas. Você nunca volta para o mesmo lugar, né? Igual aquele patamar acaba, às vezes, saturando, você promove uma reciclagem. A ideia aqui é que a reciclagem tem que ser contínua, né? Você faz uma reciclagem, fiz a minha reciclagem, pronto. Não é isso. A reciclagem é contínua, essa é a ideia. Eu tenho que só falar que eu achei aqui, realmente não está escrito na enciclopédia como princípio, tá? Mas ele aparece como paradoxo e aparece como solto, assim, a simplificação da complexificação. Mas o paradoxo, como você mesmo disse, é uma pseudo-contradição que você, mudando de paradigma, aquilo fica solucionado. Então, assim, só para você ter ideia, vocês, né? Da onde aparecem esses paradoxos da simplificação, da complexificação, os temas, né? Imperturbabilidade, hipótese evolutiva, linha de montagem, mega-pensene trivocabular, neo-ego, ou seja, a ideia é que, na medida em que você vai evoluindo, a complexidade vai aumentando, mas aquela complexidade, na verdade, a manifestação vai tornando mais simples, que é o caso da CL, enfim. O caso, por exemplo, do mega-pensene trivocabular, que em 3 palavras ele coloca um mundo de complexidade ali dentro, então é uma simplificação das 3 palavras, entre aspas, né? É um paradoxo, que com 3 palavras ele vai fazendo uma complexidade maior. Então, esse é o paradoxo, né? E a gente encontra a simplificação da complexificação em alguns verbetes soltos ali no meio. Mas o princípio, como eu falei, não é, gente. Eu estava enganada, não é princípio. Efeitologia, página 3, segunda linha. Como podemos aproveitar na prática os efeitos homeostáticos das fitoenergias e da isoenergia? Na vida prática, é isso que a gente acabou de falar aqui. Foz do Iguaçu é um excelente lugar aqui para experimentar as fitoenergias, né? As energias das plantas. Basta fazer uma pequena visita aí
de algumas horas ali nas cataratas para sentir essas energias. Vários tipos de energias nós temos aqui, da água, ar, né, das plantas. As zooenergias, basta quem tem um animal doméstico, a gente tem nossas cachorrinhas lá em casa, já pode sentir isso, a energia dos animais também, na prática, são experiências assim que comprovam essa extrapolação da intrafisicalidade. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Eu queria retomar um pouquinho a discussão da ciclologia e o diálogo que vocês tiveram sobre a questão da ciência. Eu estava refletindo aqui e pensei na seguinte questão. A ciência ela tem muito que contribuir para o nosso paradigma consciencial. Só que a gente tem que tirar a parte do trafor da ciência, que é a questão do método científico. É onde ele vai ajudar também nessa questão das verdades absolutas. Aí a gente não entra nem no dogma religioso, nem no dogma científico. Acho que se tiver um método de trabalho, excluindo essa questão do ceticismo que você falou, mas no ponto da experiência, a ciência tradicional ela tem muito que ajudar, principalmente quem vem da origem religiosa e parapsíquica. Então, assim, a ciência convencional ela contribui, o método científico contribui, só que a gente tem que ter muito cuidado para não cair justamente nessa questão de achar que sempre foi assim, o raciocínio é o mesmo, e tem que continuar. Você sabe onde que eu vejo que não é tanto assim? Até porque o professor Valdo falava, né, que a gente tinha que pegar o melhor ou menos pior de cada coisa. E a ciência foi o menos pior que ele encontrou. Sim, concordo. Né? É que... como é que eu vou dizer isso? A ciência, primeiro, ela é toda estatística, a maioria dela, né, é todo com resultado estatístico, é tudo com método mais indutivo do que dedutivo, e tudo isso acarreta erros. E outra coisa, a variabilidade da consciência, né, é muito ampla, né? Então, assim, a minha preocupação é de achar que o método científico é algo que a gente faz aqui igual, tal, quando é lá. Ele pode ajudar na estruturação do raciocínio da pesquisa conscienciológica. Não mas que ele tem que ser copiado. Sim, mas, por exemplo, ele não dá conta, por exemplo, eu não estou descartando, não, até porque a gente usa, né, a gente fala do método científico, mas, assim, por exemplo, ele não dá conta de um raciocínio parapsíquico. Aquele raciocínio que você está numa dinâmica. Eu chamei isso de raciocínio parapsíquico, eu botei até numa frase enfática de um dos verbetes meus. Você está lá numa dinâmica. Você percebe quando uma consciex vem, acopla com o coadjutor, não era nem o EPICOM, você vê ela saindo, mas vê assim, como eu estou vendo aqui. Aquilo ali, na minha opinião, foge completamente a qualquer tipo de raciocínio da ciência. Qualquer. Não tem como. Você tem que dar um salto, entendeu? De pensamento. Agora, eu concordo com você, tem que ter algum método. A autopesquisa tem que colocar você como o primeiro pesquisado da história, né? Mas eu tenho preocupação, sabe, Laísa, de falar isso, porque senão... por exemplo, esse raciocínio parapsíquico de que as coisas saltam, entendeu? As coisas saltam, as coisas não são indutivas, não são dedutivas, elas saltam. Não, mas entendeu? Na minha... Aí, o que você vai fazer? Na minha defesa, eu falei para o professor Valdo, pode alguém, quem quiser, falar que eu estou errada, que eu estou doida, que eu devaneei, que eu tenho certeza do que eu vi. Por isso que eu chamei de raciocínio parapsíquico. Não foi dedutivo, não foi indutivo, não foi nada, não foi método científico nenhum que eu apliquei ali. Entendeu? Não, é verdade relativa de ponta? Até é. Entendeu? Porque naquele momento eu fui capaz de ver aquilo, coisa que eu não tinha visto antes. Pode ser que dali para frente eu veja outras condições que eu acrescente aquele resultado. Mas, assim, eu concordo com você que a gente tem o método da ciência,
Mas eu penso que eu continuo achando que é o menos pior, entendeu? Sim, sim. Ela é limitada para entender o paradigma. Mas, por exemplo, para analisar esse caso que você deu, por que aconteceu, como aconteceu de novo, qual foi a minha reação? É esse raciocínio que eu estou chamando de... Mas isso não é da ciência convencional, né? Isso da vida, né? É da vida. Isso é o método enumerativo. Método de registro, método o número de análise enumerativo. de dados. Isso é antes da ciência. Entendeu? É antes da ciência. Então, é isso que eu fico achando. A gente, quando conhece a ciência, acha que tudo é da ciência. Não, é o que eu falei agora. O Homo sapiens tem o quê? 250 mil anos? A ciência tem quantos anos? 400 anos? É nada, né? É muito pouco em relação a toda a história. E a ideia aqui também não é abandonar a ciência, não. Pois é, a gente não está falando isso. Assim, né? A minha história ela vem do parapsiquismo. Eu, nessa vida, que eu estou mais dentro desse raciocínio científico. E esse raciocínio científico que eu falo me ajuda a sair do dogmatismo religioso e místico. Entende? É um exercício que eu tenho feito para não ficar só no fenômeno. Entende? No meu caso, talvez seja a minha experiência. Isso é importante para mim. Para mim, para o Ex, no caso. Exato. Mas será que não é uma necessidade sua de você Pode se ser prender minha. Pode ser minha, para eu não cair na automimese do passado, enfim. Então, isso, para mim, quando toca nesse assunto, eu presto atenção. Eu falo, não, peraí, eu tenho que ter um raciocínio científico para não cair no daí é só você fazendo sua autopesquisa. É só você fazendo sua autopesquisa para saber até que ponto isso está te prendendo também, entendeu? É isso que eu te falei, esse raciocínio parapsíquico, ele salta. Aí o pessoal, é quântico. Não é quântico, porque o quântico é elétrico, é eletronótico, né? É matéria. É uma coisa diferente, entendeu? E vai depender de cada um mesmo. Agora, a metodologia, o método, vem lá do Descartes, antes do Descartes, lá da Grécia do antiga. método que eu estou falando. O método, mas não é necessariamente o método científico. O método enumerativo, pelo que eu ouvi do professor Valdo, ele já fazia lá na época lá dos romanos, lá de trás ainda, né? Antes da ciência grega. Antes da ciência grega, entendeu? Bom, gente, adorei o debate. Não sei, Lauriza, se você gostou. O ideal seria que a gente tivesse mais tempo para... para isso, para eu sair daqui pensando. Eu acho que acreditando e concordando. O ideal fosse que a gente tivesse mais tempo para continuar esse debate aqui, mas, infelizmente, não vou poder deixar você fazer sua pergunta, porque o tempo já se esgotou. Tá bom? E agora, sabe o que significa isso? Eu sempre falo para o verbetógrafo, é que quando ficam questões a serem mais discutidas, pessoas com microfone a fazerem perguntas, ou, às vezes, perguntas aqui de teletertuliano serem feitas, para mim é um indicativo de que que o verbetógrafo teria que fazer muito mais verbetes para defender aqui sobre o assunto, entendeu? É que o assunto não se esgotou, você não concorda? É um indicador. Então, aí vai ser ótimo. Então, assim, a gente parabeniza você pelo verbete, pelas nossas discussões aqui. Nós agradecemos a todos vocês aqui presentes, ao tertuliano, teletertuliano e ao tertuliano, teletertuliano verbetógrafo do dia. E contamos com a presença de vocês diariamente aqui, né, de 12h30 a 2h30 da tarde. Passamos, então, para os nossos comerciais. Tá? As pontuações da tertúlia de hoje são 32 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 18 perguntas enviadas online. Temos 5 convites. A Sofia com o curso com Cobaia, o André Chataloff com o campo proéxico, a Mara Vargas com 40 manobras energéticas, o Amaro Krob com a 2ª semana de tenepsologia e o Eucárdio com o encontro dos enciclopedistas. Boa tarde a todos. Em nome da Côncius, comunicamos vocês que amanhã, sexta-feira, dia 14, das 15 às 20h30, acontecerá o curso com Cobaia, na sede da Côncius, no discernimento, aqui em Foz do Iguaçu. No curso com Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma,
que é o manual para conhecermos a nós mesmos. Investimento, R$ 160, com incluso um breve coffee break. Informações e inscrições poderão ser obtidas e feitas através dos telefones código de área 45, fones 2102-1460 ou pelo celular 99-994-1460. Aguardamos vocês e muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui representando a Apex para falar sobre o curso de imersão Campo Proéxico. O que é o curso de imersão? Ele é um campo energético proéxico que visa a ampliação da autolucidez quanto à programação existencial, o realinhamento com as autoprioridades evolutivas, a correção do curso evolutivo pessoal na vida intrafísica. Para quem não conhece, ele é aos moldes do ECP3, ECP2. Tanto que o pré-requisito deste curso é mínimo, é da pessoa ter feito apenas palestras, conhecer a Conscienciologia. Quando que será? No dia 18 de agosto, então estamos chegando perto, às 15 horas, começa sexta-feira, termina no domingo às 17 horas. Aonde? Aqui do lado, no Hotel Mabu Interlúdio. Maiores informações, www.apexinternacional.org. Você pode entrar em contato também aqui com o CAEC, 45-2102-1499. E também convidamos para que todo sábado, às 15h30, a Apex tenha uma palestra pública gratuita no formato EAD. Entre no nosso site e participe. Obrigado. Boa tarde. A ACIP convida todos para o curso 40 Manobras Energéticas, que acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de julho, aqui em Foz do Iguaçu, na sede da ACIP no Discernimento. 40 Manobras é um curso prático, sem pré-requisito, e o curso objetiva promover a vivência das bioenergias, a intensificar a troca de experiências entre os alunos, a melhorar a autoconfiança no processo assistencial, a desdramatizar o trabalho com as energias e a utilizar de forma consciente as bioenergias no nosso dia a dia. São 3 dias de malhação energética, reflexões e debates sobre as experiências vivenciadas no campo. Informações e inscrições pelo telefone 45 2102 1421. Repetindo, 45 2102 1421. E também pelo e-mail acip@acip.com. O professor é o EPICOM Mário Oliveira. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. Nós estamos a 2 dias do início do curso, do início da segunda semana de Tenepsologia. Começa este sábado e termina no próximo domingo. Neste sábado, dia 15 e 16 de julho, o professor Mário Oliveira estará dando o curso Tenepsograma. No dia 17, Desafios e Superações da Consciência Tenepsável, com a professora Cíntia Alves. 18, 19, 20 e 21, à noite, das 19 às 21 horas, exatamente igual ao Desafios e Superações da Consciência Tenepsável, que também é à noite, das 19 às 21h30, a equipe da ICTeneps estará dando o curso Evolução Tenepsística, com foco na Tenepes 24 horas, Paraambulatório e OFIEX. Dia 22 de julho, o professor Luiz Gonçalves, é já no sábado seguinte, não é? O professor Luiz Gonçalves está dando o curso Tenepes e Pacifismo. E no dia 23, fechando a semana, o campo parapsíquico tenepsológico com o alto desafio e Tenepes, com a EPICOM Adriana Lopes. Eu estou me dirigindo especialmente ao pessoal que mora aqui em Foz do Iguaçu ou na região, nos arredores. Esse curso tem um preço excelente e a gente queria que vocês fizessem um contato com o CAEC, através do telefone 2102-1499, para verem ali as condições. As condições são excelentes. Para aquelas pessoas que são voluntários do CAEC,
Para aqueles colegas que são voluntários da Unicim e para aqueles colegas que são voluntários da ACIP, há um preço especial à disposição de vocês lá no CAEC, lá na recepção do CAEC. Alguém que queira fazer o curso e tenha com alguma dificuldade, ou alguém que saiba que um colega seu está querendo fazer o curso e está com alguma dificuldade, faça a sua proposta que com certeza nós receberemos a pessoa lá com toda a satisfação. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Faltando apenas um mês e uma semana, eu estou anunciando aqui, em nome da Enciclosapiens, a realização do primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de agosto próximos, aqui no CAEC. O objetivo principal é reunir estudiosos de culturas, épocas, pensadores, autores dos diferentes períodos históricos do enciclopedismo, podendo a inscrição ser presencial e também online. Serão 15 conferências e 8 pósteres que estarão à disposição dos interessados. As inscrições poderão ser feitas pelo telefone do CAEC, 45 21 02 14 99, ou diretamente ao e-mail caec@caec.org. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Interação para Cirurgia Mega Fraternidade. A especialidade é a Mega Fraternologia. O verbetógrafo é o professor Marcelo Silva. Agradecemos a presença e a participação. Uma boa tarde e até amanhã.